A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André. Este aqui é o nosso canal Clube da Teologia, tá bom? Nosso canal aí em apoio à Escola Bíblica Dominical. Esse canal também, ele traz aí vídeos de interpretação bíblica. Estou criando aí uma nova série de vídeos aí para interpretação bíblica, né? Interpretação da Palavra de Deus, amém? E vamos aqui a mais uma aula, né, da Escola Bíblica Dominical. Essa aula aqui é a aula de número 12 da revista da CPAD, né? A nossa revista aí de adultos, tá bom? Da revista da CPAD, tá bom? Escola Bíblica Dominical. E o tema dessa lição é a coragem do apóstolo Paulo diante da morte, tá? Estamos já encerrando, né? Aí o nosso trimestre, tá? O nosso quarto trimestre de 2021 e nós já vamos aí já encerrar, né? Bom, irmãos, vou deixar aí na descrição desse vídeo, vou deixar o link para essa lição que está lá no nosso blog, o Clube da Teologia. Nosso blog aí de estudos da Palavra de Deus, tá bom? Um blog editado por mim e temos o blog e esse canal aqui para você poder estudar, preparar suas aulas, ou até você também que não é professor, mas quiser assistir a aula, né? Então fique à vontade, tá? Deixa aí o seu like, se inscreve aí no nosso canal e vamos cooperar para essa obra. Vamos lá então nessa lição? O tema é a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Aula para ser ministrada em 19 de dezembro, né, próximo domingo. E o textuário aí está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Bom, vamos aí nessa introdução. Na introdução já destaco aí essa parte que fala aí onde diz assim: mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. Aqui, sobre isso aqui, eu comentei o seguinte: convém lembrar para os alunos, né, você de cara já pode iniciar a aula comentando já isso, né, que esse evangelho ele chegou até nós, né, aqui está falando de não ter medo diante da morte, né, esse evangelho ele chegou até nós por causa de homens e mulheres que tiveram coragem, que não temeram a morte, né. Muitos deles deram a vida por esse evangelho. E aqui nós estamos aí para pregar, tendo a palavra de Deus hoje, né? Podendo ministrar com uma certa tranquilidade e tudo mais. Mas por quê? Pessoas morreram, né, por esse evangelho. Então isso aí convém falar isso aí com os alunos, né? Ensinar isso daí. Separei também a parte que diz aí, sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos. Tá? Aí sobre isso aí eu escrevi o seguinte, né? Na atualidade muitos ainda morrem pelo evangelho em países onde não se pode pregar essa mensagem, tá? Só que acontece, na realidade do nosso país não é assim, né? Europa, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, na realidade nessas regiões que eu acabei de mencionar, nós temos uma tranquilidade, né? Só que o que acontece? Por conta dessa tranquilidade, muitas pessoas se acomodam na ideia de viver aqui no mundo. Tá? Sabendo, nós temos que lembrar que a nossa morada não é aqui, a nossa casa não é aqui. A morada eterna do povo de Deus é na glória com o Senhor. Tá? Então não devemos nos acomodar no mundo. Devemos estar cada crente, você professora, professor, você aluno que está ouvindo aí essa ministração, cada crente aí tem que estar pronto para sair do mundo, pronto para quando Jesus chamar para o arrebatamento ele poder partir, pronto para quando nós formos recolhidos, tá? Não sei, eu posso estar falando aqui, não terminar esse vídeo, não concluir, né? Deus pode me chamar, tá? E cada crente tem que ter essa consciência, você tem que estar pronto para se encontrar com o Senhor teu Deus, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Quando o crente se acomoda nesta terra, ele começa a tomar a forma do mundo, ele começa a aceitar certas coisas, tá? Ele começa a se agradar de pregações que a Bíblia não ensinou a fazer, né? Pregações de autoajuda. São boas, né? São muito boas pregações, né? De autoajuda. Você é um vencedor para fazer, né? Pregações para te levantar o teu astral aí, levantar o seu ânimo. Isso são boas pregações. Mas a pregação
que a Bíblia ensinou, que o Novo Testamento nos traz, é a pregação para conversão, a pregação que anuncia Jesus e Jesus, o Cristo crucificado. Essa é a pregação que converte, essa é a pregação que foi ensinada, tá? Bom, então vamos continuando, né? No primeiro tópico aí, já o tema é a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Aí separei essa parte que ele diz aí. Vamos aí no primeiro subtópico, né? A insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Aí separei essa parte que diz assim: Nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome, tá? Aqui, quando se refere ao chamado de Paulo, né? Então Deus ele já tinha mostrado para Ananias que convinha Paulo padecer, que Paulo ele ia padecer pelo nome do Senhor. O que acontece é que Deus já tinha visto na vida de Paulo que ele tinha essa capacidade para isso. Deus já tinha visto que ele suportaria. Deus já tinha visto que ele não ia recuar, né? Ou seja, quando Deus chama alguém, se Deus te chamou, por exemplo, para uma grande obra, é porque ele já viu a tua capacidade. Ele já viu que você terá condições, que você não vai recuar, que você não vai pegar um navio e ir para Tarsis, você vai ir para Nínive, né? Você vai para o combate. Deus já viu isso. Então, quando Deus nos chama, ele já tem todo o projeto pronto, né? Bom, aí separei também a parte que diz aí: era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus. Sobre isso aí eu escrevi: por causa dessa prisão em Jerusalém e transferência para Roma, foi que aquela nova fé, né, que é o cristianismo, né, ficou conhecida na alta cúpula romana. Ou seja, Paulo foi se apresentou diante do governador, né, da província, depois foi para Roma, né, teve aquele naufrágio todo, toda aquela situação ali que você já sabe, mas ele, isso aí foi uma oportunidade dele pregar lá na alta cúpula romana. Ou seja, Paulo, ele lançou uma semente no Império Romano. Sabemos que Roma depois se converte, né, com Constantino, ali, depois, bastante tempo depois, mas a nova fé já tinha adentrado, né, já tinha adentrado a corte romana. Então você vê que nada é por acaso. Deus tinha um propósito ali com a vida de Paulo, tá? Então é isso aí. Às vezes a gente vê alguns irmãos, vai para um leito de um hospital, né, alguns são presos injustamente, mas às vezes porque Deus ele está dando oportunidade da pessoa levar o evangelho a locais que ele não levaria normalmente, né? Bom, continuando, né? O 2 aí, o subtópico 2, o título é De Mileto para Tiro. Aí eu separei essa parte que diz assim, ó: nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo, né? Aí sobre isso aí eu escrevi quem são, né, os filhos da fé, né? Aqueles que Paulo pregando converteu eles para Jesus, aquele termo que a gente fala, meu filho na fé, né? Fulano é meu filho na fé. Então isso aí são esses aí que Paulo tinha grande estima, né, por eles. Bom, aí é o seguinte, irmão. Quando aqui eu sobre isso eu mencionei o seguinte, que quando o coração da pessoa está determinado a fazer algo, nada impede a pessoa, né? Não tem condição climática, né? Não tem problema. Você, por exemplo, vai dar essa aula aí, né? Você está aí para dar essa aula da escola dominical. Alguns irmãos não vão comparecer. Aí vão falar várias coisas, né? Tive que resolver problema, isso, aquilo, outro. Mas quando o coração da pessoa está determinado mesmo a fazer algo, a pessoa tira os empecilhos, a própria pessoa tira. O inimigo tenta colocar e a pessoa tira. A pessoa tem uma coisa para fazer no domingo de manhã, no horário da escola bíblica. Ele dá um jeito, faz no sábado, ele deixa para fazer à tarde, mas ele vai para a escola bíblica, porque o coração dele está determinado. Nada vai superar um coração determinado, irmão. Quem está animado, você professor, professora, estiver animado com essa aula, você vai
no sábado amanhã, né? Hoje eu estou gravando aqui na sexta-feira, né? Você vai pegar esse vídeo, vai pegar o outro material, vai dar uma olhada lá no nosso subsídio que eu coloquei lá no Clube da Teologia, né? Você vai pegar subsídios para aula, você vai se preparar, porque o teu coração está animado. No domingo tu acorda bem cedo e você se prepara, é assim que funciona. Né? Pessoa que às vezes dá muita desculpa, né? É porque o coração dele está desanimado, aí ele não vai, pô. Tá? Vamos continuar aí, né, com nossa lição. E aqui também separei essa parte que diz assim, ó, nesse subtópico 2, né? Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar uns dos outros, né? Aí aqui sobre isso eu escrevi aqui, a Bíblia inteira nos transmite a intenção de Deus em que nós cuidemos uns dos outros, né? Então aqui a Bíblia toda ela nos mostra isso, ela usa termos, né, muito interessantes quando fala assim, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, né? O apóstolo Paulo fala que devemos confessar, né, nossas aflições, né, com os santos, né, nossas necessidades com os irmãos. Por quê? A ideia que a Bíblia ensina é que nós devemos cuidar uns dos outros, tá? Isso aqui é importantíssimo. É importante. A Bíblia está ensinando isso. É um mandamento equiparado ao amar a Deus sobre todas as coisas, é você amar o seu próximo, tá? O Senhor Jesus, ele falou assim na Santa Ceia, quando ele foi lavar os pés dos apóstolos, ele falou assim, ó, por que eu fiz isso? Aí os apóstolos ficam ali olhando o que ele está falando, né? Aí Jesus, ele fala para eles assim, vocês me chamam Senhor e Mestre, e vocês fazem bem, porque eu sou Senhor e Mestre. Mas eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés. Então, do jeito que eu fiz, para dar o exemplo, vocês façam também uns aos outros. Sabe o que Jesus está falando com isso? Vocês tenham cuidado um dos outros. Cuidem um dos outros. Como eu fiz, sendo Mestre e Senhor, fiz isso, dando exemplo, então vocês também devem fazer uns pelos outros. É o que Jesus ensinou ali, é a ideia de cuidar um dos outros, tá? Isso é importantíssimo. Esse tema aqui é muito, muito interessante. Bom, então vamos aí para o próximo, né? O subtópico 3, e o título é Passando por Cesareia. Aqui ele foi para a casa de Filipe, se hospedou na casa de Filipe, né? Sobre isso aí, eu separei essa parte que diz assim, ó, Filipe era um homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas, tá? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte, a hospitalidade era uma marca dos judeus, né? Aqui a gente vê que desde os tempos antigos, entre os judeus, e isso passou ao cristianismo, né, no seu início, né, passou a hospitalidade. O cristão ele deve ser hospitaleiro, ele deve receber bem, né, na sua casa. A ideia aqui é de a gente poder promover a obra do evangelho. Se uma pessoa vir de outra cidade, às vezes não tem lugar para ficar, então convém aos santos que recebam, né, que deem guarida, deem um local para dormir, tá? Isso aqui é importante, né? Bom, aí aqui o interessante é que o autor, o escritor, né, Lucas, ele faz uma questão aqui de mencionar a espiritualidade de Filipe, né? Ele era não só hospitaleiro, ele também era espiritual, né? E esse Filipe aqui é aquele diácono, né, que pregou lá para o eunuco da rainha de Candance, né? Então você vê que ele era muito espiritual, e também por ser muito espiritual ele também era bem hospitaleiro, e vemos aqui ele dando esse suporte. O ministério do apóstolo Paulo só foi possível, irmão, por causa de homens de Deus como Lucas, como Filipe, né? Outros ali que ajudaram, como Timóteo, Tito, tá? Homens que cooperaram, Silas, Barnabé no início ali, tá? João Marcos, pessoas que cooperaram com o ministério. Isso aqui é muito legal, né? Bom, o 2 aí, o título, o tópico 2 é A Coragem para Enfrentar as Ameaças de Morte.
Aqui no subtópico 1, o título é assim: A coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Sobre isso aí, eu separei essa parte que diz assim, ó: depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco, caiu aqui a caneta, peraí, peguei. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria, né? É isso aí, separei essa parte aí. Aí, sobre isso aí, eu escrevi o seguinte, ó: Deus confiou tanto em Paulo que avisou de antemão o que aconteceria se ele fosse a Jerusalém. Tá? Então, Deus ele sabia que Paulo ia para lá. Deus sabia que Paulo não ia recuar. Então, ele já anunciou de antemão. Você vê, por exemplo, aqui um contraste com Jonas. Quando Deus anuncia para Jonas, ele não fala para Jonas, ó, você vai sofrer lá em Nínive, não falou nada disso. De fato, Jonas nem sofreu, né? Não falou nada disso, tá? Mas ele só mandou Jonas ir pregar. Paulo não. Paulo, quando ele tá lá, que vem o profeta Ágabo, ele já anuncia para ele lá, ó, o dono dessa cinta aqui vai ser atado lá em Jerusalém, vai ser preso, né? Então já tinha dado, Deus já tinha mostrado para Paulo o que ia acontecer. Será que a gente está preparado para isso? Né? Pergunte aí para os alunos, faça esse questionamento. Será que a gente está preparado? Se Deus anunciar para a gente, ó, você vai pregar em tal comunidade, mas chega lá, você vai ser colocado lá no paredão e risco de morte. Será que o crente vai? Isso aí é importante saber. Né? Cada crente tem que se analisar. Bom, continuando, separei a parte também que diz assim, ó: Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: Paulo já sabia desde o início de seu ministério que era a intenção de Deus em levar o evangelho aos 4 cantos do mundo. Ou seja, meus amados, Paulo já tinha conhecimento da grandeza, da grandiosidade da obra. Ele sabia que o evangelho não era para ficar só ali em Jerusalém. Como é que a gente sabe que Paulo sabia disso? Né? Primeiro pelo que Jesus já tinha falado para os discípulos: ir de pregar o evangelho em todo mundo. Né? Jesus já tinha falado. Outra, a gente vê Paulo tirando do evangelho os rituais da lei legalistas, né? Os rituais judaicos. O próprio apóstolo Paulo se esforçando para que a mensagem do evangelho fosse a graça, tá? A mensagem genuína, e não fosse carregada de rituais de circuncisão, guarda de sábado, tá? Sacrifício. Não era para ser carregado desses rituais, porque senão o evangelho não teria saído dali de Jerusalém, né? Do meio dos judeus. Ele não ia poder pregar aos gentios. Como é que ele ia pregar para os gentios um evangelho que os gentios não iam conseguir cumprir os rituais dele, né? Por isso ele tira do evangelho os rituais e prega só a mensagem da cruz, a mensagem da graça, a mensagem de fé. Amém? Continuando aí, né, o 2 agora, o subtópico 2, o título é A Chegada em Jerusalém. Aí separei a parte que diz assim, ó: Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do império. Aqui era o seguinte, né? Aqui convém explicar um pouquinho de história, né? Um pouquinho do contexto da época. As tribos judaicas, elas eram dispersas. Por quê? Desde a época do cativeiro babilônico ali, as tribos foram espalhadas, né? Pela região de Babilônia, tá? Então, até mesmo com o Reino do Norte, que também foram espalhados judeus para tudo que é lugar, tá? Então tinha comunidades judaicas em tudo que é lugar, porque mesmo judeus estando afastados, o judeu que é religioso mesmo, ele mantinha suas tradições. Então o que acontecia? Os seus filhos falavam outro idioma, mas eles tinham as tradições da Páscoa ainda, da festa de Pentecostes, tá? Esther, por exemplo, ela estava fora de Jerusalém. Quando o livro de Esther acontece depois do cativeiro, e ele é escrito depois do cativeiro.
mas eles não, a família de Esther, Mardoqueu, por exemplo, eles não voltaram para Jerusalém. Eles se mantiveram lá em Suzã, eles se mantiveram lá no reino, lá na Pérsia, tá? Então a gente vê que tinha judeu para tudo que é lugar. Só o que acontecia? Anualmente, na festa da Páscoa e no Pentecostes, eles iam em caravanas para Jerusalém. Alguns faziam o quê? Eles chegavam em Jerusalém e eles ficavam 50 dias lá, participavam da festa da Páscoa e permaneciam até o Pentecostes, tá? Alguns faziam isso de vez em quando. E aí então a cidade de Jerusalém sempre ficava repleta, né, nesse período. E ali Paulo chega nessa ocasião, tá? Paulo chega nessa ocasião em Jerusalém. A cidade estava lotada. Continuando, vamos para o tópico 3. Opa, peraí, aqui. Subtópico 3. O título é Paulo se depara com seus oponentes judeus. Aqui separei a parte que fala assim, ó, acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. O que acontece? Quando Paulo chegou lá em Jerusalém para participar ali, né, da festa ali, para participar das orações no templo, os judeus aonde ele havia passado, de Corinto, de Éfeso, né, judeus de todas as partes de Filipe, tá, eles também foram para os oponentes de Paulo, aqueles que ficavam ali contra Paulo, tá, eles também foram para Jerusalém. Tá? Tanto os judeus que não se converteram, como os judeus que haviam se convertido, porém não saíram do judaísmo, eles também foram, estavam lá. E aí alguns deles acharam que Paulo estava ali enganando os judeus em Jerusalém, né? Que alguns tinham Paulo como traidor do judaísmo, tá? O traidor da lei. E aí quando chegaram lá, viram Paulo dentro do templo, né, mesmo que ele estivesse com a cabeça rapada, né, ali pelo ritual de purificação, tá? Mesmo assim eles levantaram a acusação contra Paulo, tá? Foi necessário também Paulo raspar a sua cabeça ali, porque quem passava em contato muito tempo com os estrangeiros, se chegasse no templo, tinha que se purificar. Mesmo sendo judeu, ele tinha que se purificar antes, né, de entrar nos locais sagrados. Tá? Continuando aí, vamos lá para o 3 agora. O título do tópico 3, acusações e a prisão de Paulo no templo. Aí no primeiro subtópico as acusações mentirosas contra Paulo. Aí separei a parte que diz assim, ó, Paulo eram as seguintes, né, falando das acusações, que ensinava que os judeus dentre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés. Essas aqui eram as acusações contra Paulo, né? Que eles chegaram lá e ficaram falando assim, esse aí ficava ensinando lá na nossa cidade que os judeus deviam se separar, né? Se apartar da lei de Moisés. Então aí o que acontece? Eles estavam distorcendo o que Paulo ensinou, porque na verdade Paulo ensinou o que o Concílio de Jerusalém determinava, tá? Que não havia necessidade, tá? Mas isso era para os gentios. Ele não ensinava isso para os judeus, tá? Ele não ensinava isso para os judeus. O judeu que quisesse se converter e manter os rituais, Paulo não se opunha. Paulo nunca se opôs aos judeus que se convertiam e mantinham os rituais. Ele apenas ensinava aos gentios que não havia necessidade, porque isso aí havia sido já determinado lá no Concílio de Jerusalém. Tá? Então isso aqui a gente vê como eles distorciam, e assim acontece até hoje, né? Em alguns locais, tá? E às vezes no nosso meio também pode acontecer isso também, a distorção das nossas palavras, né? Bom, continuando aí, vamos, aqui a gente vê o seguinte, né? O apóstolo, separei também essa parte aqui, diz assim, ó, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus, a fim de entrar no templo, né? Então a gente vê aqui que Paulo ele passa pelo aquele ritual, não porque ele tivesse querendo demonstrar arrependimento da fé, né? Ali fazer média com os judeus, nada disso. Ele queria demonstrar só o respeito
ao judaísmo, aos judeus, o respeito à religião judaica. Ele estava demonstrando isso aí, né? Isso aqui é até um ensinamento para a gente. Você pode não concordar, por exemplo, com outras crenças, tá? A gente não concorda alguns ensinamentos de outras crenças, do espiritismo, né? do catolicismo, algumas a gente não vai concordar, mas a gente tem que respeitar, o respeito à pessoa ali, né? Se eu tiver numa missa e o padre lá estiver falando, né? Eu falo assim, estiver numa missa porque no meu trabalho, por exemplo, eu sou militar, e no meu trabalho às vezes tem eventos religiosos, né, que eu tenho que comparecer, tá? Ali, se eu tiver, eu vou tratar com o maior respeito, eu não vou ficar conversando, tá? A forma que eu trato na minha igreja, tá? Eu vou tratar também naquele evento ali com todo respeito, tá bom? Aí a gente vê Paulo fazer isso daqui. Então tem que tomar cuidado com certos ensinamentos, né, de desrespeito a outras crenças, a outras religiões. Tem que tomar cuidado com esse tipo de ensinamento. Tem que tomar cuidado com o que se fala no microfone, tá? Por causa do respeito, tá bom? Porque a gente está tentando ganhar essas pessoas para Jesus. E se a gente ficar fazendo guerra com eles, qual o proveito que isso tem? Né? Não tem proveito nenhum para o Evangelho. Bom, continuando aí, o subtópico 2, o título desse subtópico é A Prisão do Apóstolo e o Enfrentamento contra seus algozes. Aqui separei a parte aí que diz assim: a maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecostes, ao ver Paulo no templo, aqui foi essa parte aqui, né? Aqui é o seguinte, eu escrevi sobre isso o seguinte: esses judeus eram os mais extremistas, pois eles viajaram a Jerusalém para a festa. Então eles tinham a lei de Moisés na raiz, né? Porque esses judeus que faziam essas peregrinações eram os mais, né, aqueles mais extremistas. Então eles juntavam dinheiro para fazer as peregrinações. Por isso a gente vê a irritação deles ao ver Paulo ali. Tá? Isso explica por que eles ficaram tão irritados, né? Porque eles eram extremistas, eles eram ali judaizantes ao extremo. Então eles tinham Paulo como traidor, né? Eles não eram assim, muitos deles ali não eram pessoas que se converteram, né, na verdade, né? Separei também essa parte que diz aí, ó: este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo. Aqui sobre isso aqui é o seguinte, né? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: bastou uma pequena acusação para alvoroçar o povo, né? E a gente vê ali que Paulo já ia ser apedrejado por causa daquele alvoroço, né? E olha o que acontece hoje nas redes sociais. Basta um vídeo viralizar, uma calúnia que falar sobre você, uma calúnia sobre um pastor, sobre alguém de posição na igreja, aí pronto, irmão, viralizou, já era. O ministério é destruído, casamento é arruinado, né? A gente vê homens de Deus passando por problemas assim. Tem aqueles que dão seus motivos, né? Outros não. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso, é um alerta aqui para irmãos jovens aí, né? Adultos, né? É um alerta para as pessoas, é o seguinte: toma cuidado com o que você repassa na rede social, tá? Eu vejo irmãos assim, tão ingênuos, né? Irmãos crentes, pastores, líderes, com uma ingenuidade, irmão. Pega um vídeo e repassa o vídeo. Eu não sei o que o irmão pensa. Um irmão ingênuo, de anos de evangelho, com esse tipo de ingenuidade, repassando vídeo sem saber a origem, sem pesquisar a fonte, sem saber de que se trata, tá? Então isso aí é bom, um alerta aí. Você, professor de escola dominical, entra mesmo contra bate forte contra esse tipo de atitude, que isso não é atitude que convém ao homem e à mulher de Deus, amém? Bom, então no subtópico 3, a gente já vai encerrando aqui, né? Separei a parte que diz assim, ó: ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância, né? Aqui está falando, né? O tema aqui desse subtópico 13 é: Paulo dialoga com Lísias, né? O comandante ali da guarda, né? Então, aí é sobre isso daqui.
eu escrevi o seguinte: por isso tem tantas igrejas, tantos ministérios, pois pois Deus deseja que o evangelho seja levado a todos. Por isso Deus permite a perseguição e a adversidade na vida de crentes fiéis. Por quê? Às vezes Deus quer levar o evangelho a locais, né? Como eu falei aqui no início do vídeo, Deus quer levar o evangelho a um local que normalmente a gente não vai. Então Deus permite passar por uma adversidade, passar por uma situação, né? Uma vez eu estava andando na rua lá, no meu carro, e sem querer eu bati no carro de um rapaz, né? Não vou entrar aqui no detalhe de quem foi a culpa, né? Aí bati ali no carro de um senhor. Ali, o que aconteceu, né? Conversamos ali, ele ficou chateado na hora, aí paguei ali a minha parte, né? Eu resolvi assumir a culpa ali naquela situação e paguei ali a parte que me proporcionava. Mas o que aconteceu foi interessante, que eu e ele ficamos amigos, né? E ali eu preguei, falei de Jesus para ele, olha que coisa interessante. E ali ele recebeu a palavra, né? Então a gente tem que entender que às vezes coisas acontecem, certas circunstâncias, para você levar a palavra de Deus, né? Isso aqui é um ensinamento dessa lição também. Amém? Então vamos para essa conclusão agora, né? Já encerrando aqui essa aula, o importante é a gente ter o seguinte em mente. Hoje em dia todo mundo fica apavorado quando se fala em morte, né? Mas o cristão, o servo de Cristo, ele tem que estar preparado. Você tem que estar pronto, meu irmão. Quando Jesus chamar, quando soar a trombeta, seja pelo arrebatamento ou seja para passar pela morte, você tem que estar pronto. O crente, ele não pode ter pavor da morte. Todo mundo tem receio da morte, né? Porque o ser humano não foi feito para morrer, né? Mas a morte, ela causa esse efeito em todo mundo. Agora, pavor da morte não condiz com o cristão, com o servo de Cristo. Amém? Então eu quero deixar essa mensagem aí, esse ensinamento, tá? Curte aí o nosso vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no nosso canal, tá bom? Que seja uma aula abençoada nesse domingo. O link para o meu livro aí, O Maior Milagre de Jesus, vai ficar na descrição, tá? E você pode também acompanhar lá no nosso blog esse estudo aqui. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.